Fala Cateia, bem-vindo ao LBS. Eu sou o Pedro Gabriel e hoje vamos falar de um dos personagens mais amados de uma obra famosa e que é meio recente, Nanatsu Taizai ou Sete Pecados Capitais, como você preferir. Hoje falaremos sobre a construção do personagem Ban, o pecado da ganância. Ou será que não? Será que devemos chamar ele assim mesmo? Quer saber? Tá curioso? Então vem comigo. Hoje iremos falar de toda a evolução de Ban como personagem. Isso não tem nada a ver com poder, falaremos da história dele e o que ele se tornou. Iremos responder perguntas como a citada anteriormente. Será que devemos chamar ele de pecado da ganância? Então, para responder isso, vamos falar de alguns momentos do personagem, como a vivência dele com Zivago, a amizade com Meliodas e sua relação com Elaine e outras coisas. Para começar essa análise, temos que ir de lá da origem do Ban. Quando ele era criança, morava nas ruas e passava fome. E às vezes tinha que roubar, e daí ele conheceu Zivago, outro ladrão que vivia por lá. Zivago ensinou todos os truques para Ban, e começaram a fazer assaltos programados e juntos. Ban uma vez disse que Zivago é a primeira pessoa que ele confiou. Eles tinham uma relação de pai e filho. Esse é um ponto que pode estar em destaque, até porque Ban não tinha família e era órfão, e vinha Zivago uma figura paterna. O personagem Zivago dá um gatilho de evolução e maturidade enorme para o Ban, já que no passado ele meio que abandonou o nosso imortal, para tentar salvar seu filho biológico, mas não deu muito certo, e Ban era uma criança ainda. Cerca de quase 40 anos depois, Ban encontrou Zivago e disse que nunca o culpou por nada, e que não deve desculpas a ele, que foi o melhor pai que ele podia ter. Isso mostra como Ban evoluiu seu caráter, não guardando o mágoa do homem que supostamente abandonou ele. Ah, o amor. Agora vamos falar da relação amorosa do Ban. E que história linda. Quando criança, Ban tinha escutado de seu pai adotivo que existia uma fonte da juventude. Ban, quando jovem, foi em busca dela e a achou na Floresta das Fadas. Ele só não contava com a guardiã da fonte, a Elaine. Em uma das inúmeras tentativas de roubar a fonte, Elaine fala que a fonte é importante para a floresta, e Ban desiste de beber dela. E o que mostra como Ban se importou, que é outro ponto em destaque. Posteriormente, é perguntado a Ban por que ele queria beber da fonte, e ele diz, abre aspas, se você viver uma vida ruim por muito tempo, talvez alguma coisa boa venha a acontecer, fecha aspas, o que dá uma certa significância do motivo do Ban querer beber da água. Em um certo momento, Elaine diz para o King que Ban preencheu sua solidão de 700 anos em 7 dias. E isso, na época, a relação deles esquenta, eles se apaixonam, mas Elaine morre se sacrificando e fazendo Ban virar o grande Ban, a raposa imortal. Depois desse acontecimento, Ban é culpado injustamente de destruir a Floresta das Fadas, matar a guardiã da fonte e beber da água da fonte por pura ganância. E posteriormente seria conhecido como pecado da ganância por esse mesmo crime. Mas o que vemos aqui é que o motivo de Ban ser conhecido como um pecado da ganância é completamente injusto, até porque ele tinha desistido de beber da fonte e se importava com Elaine. Após a acusação, Ban foi executado diversas vezes e de maneiras diferentes, mas você já sabe o que aconteceu, né? Ele nunca morria, e daí veio algo que mudou completamente a vida dele, mais do que era. Com Meliodas formando um time para proteger Leonis e de uma previsão do rei Bartra, Ban foi recrutado por Meliodas após uma luta e nomeado Pecado da Ganância. Assim começou uma das melhores amizades / rivalidades de Nanatsu, que é Ban e Meliodas, e também a relação meio conturbada entre Ban e King, o rei das fadas e também Pecado da Preguiça. Na primeira ocasião que os pecados estavam reunidos, Ban importunava King diversas vezes, mas na segunda ocasião foi completamente diferente. Com King voltando para casa e dando de cara com a Floresta das Fadas destruída e sua irmã morta, ele jura vingança contra quem fez isso, e descobre o crime de Ban. Anos depois, quando os pecados estão se reunindo novamente, que é na segunda ocasião, King volta completamente diferente. Ele não está mais na sua forma gorda e também não é o mesmo cara gentil de antes, e ataca Ban sem piedade quando eles estavam perto da necrópole. King chega até a derrotar o Ban, petrificando ele, mas Elaine solta na necrópole. Depois King entende e descobre que não foi Ban que fez tudo aquilo e que ele está disposto a reviver Elaine, a sua irmã. Agora vamos pro momento Best Friend. Uhul! Vamos falar de Meliodas e Ban, uma das melhores rivalidades de Nanatsu. Meliodas foi quem me recrutou Ban, após a luta que Meliodas vence. Depois disso, eles começam a fazer duelos para ver quem ganha, assim começando sua rivalidade. Lembrando as disputas de Kakashi e Gai, de Naruto, mas a relação deles não é apenas duelos. Ban disse que Meliodas foi seu primeiro e único melhor amigo, que foi um dos poucos que não olhou para ele com um olhar diferente e preconceito, e por isso ele o respeita. Mas há momentos bem complicados nessa relação, por exemplo quando o Ban por pura ganância, tenta matar Meliodas porque uma deusa disse que se ele matasse traria Elaine de volta. Ou quando Meliodas volta no final da segunda temporada e por Meliodas estar diferente e ter escondido algumas coisas, os dois se ignoram. Mas também há momentos memoráveis, como quando Meliodas perdeu suas emoções e Ban se candidatou a ir ao purgatório.
recuperar as emoções de Meliodas. Ban vagou pelo purgatório por 1000 anos. O tempo no purgatório é diferente do que na vida real, assim como o ambiente. Tanto que nos primeiros 500 anos Ban morria a todo instante e sua mortalidade era inútil. Após ele se adaptar, ele começou a vagar pelo purgatório como uma besta, pois ele tinha perdido sua sanidade virando uma raposa. Ele contra o dragão e lutam. Há um empate e os montes desaparecem e surgem Ban e Meliodas caídos. Ban encontra as emoções de Meliodas e vão à procura da saída do purgatório. Meliodas diz que Ban agora é mais forte que os mandamentos e está muito resistente por conseguir andar pelo purgatório, ou seja, Ban está muito forte. Após Ban voltar do purgatório extremamente poderoso, havia passado 18 horas no mundo dele. Os pecados estavam indo para Camelot, onde o corpo de Meliodas estava. Ban manda os pecados irem para lá enquanto ele vai resolver algo. Ban vai para outro campo de batalha e com um golpe derruba mais de 10 demônios para salvar Elaine. Elaine estava quase morrendo, quando Ban mostra sua nova habilidade. Ban passa sua imortalidade para Elaine, já que ela não é mais muito útil para ele, e assim consegue reviver sua amada para sempre. Após tudo isso, houve batalhas contra o Rei do Demônio, Rei do Caos, Miau e outras coisas. O tempo se passa e Ban e Elaine vão ter um filho, eles vão chamar de Lancelot. E é o que estamos em dúvida, como vai ser essa relação, como vai ser o Ban como pai, e tomara que não transforme ele em um Naruto ou em um Goku, que não são dos melhores pais dos animes. Inclusive vai até sair um one shot do Lancelot dia 5 de agosto. Não sei se o vídeo já vai ter saído antes disso, então talvez falte algumas informações sobre o Lancelot aqui. Então, depois de eu mostrar alguns pontos importantes da vida de Ban, será que podemos chamar ele de pecado da ganância realmente? Não sei. A resposta é sim e não. Ban pode ser sim chamado de pecado da ganância, mas não pelos motivos que ele é chamado de ganancioso. Mas há outros momentos que sim, por exemplo quando ele tenta matar Meliodas para reviver Elaine, e como ele faz de tudo para reviver sua amada. Então galera, é isso, tá entregue a análise dele. E deixando claro, essa é a minha opinião, não é o fato. Talvez você tenha uma opinião diferente da minha, e tá beleza. E aí, Acatea, gostou do vídeo? Se sim, comenta, compartilha e curte. Se não, diz o porquê. Vamos interagir, diz pra mim qual é o seu personagem favorito de Nanatsu e qual é o seu pecado favorito. O meu é o Ban, e o seu? Aquele abraço e tamo junto.